a derrocada do socialismo no leste europeu. Inicialmente, o socialismo surge como crítica aos graves e desumanos problemas econômicos, sociais e políticos produzidos pelo capitalismo contra o proletariado. Exemplos: baixos salários, jornada de trabalho de 16 a 18 horas, ausências de férias e previdência social, trabalho infantil, local de trabalho sem higiene e com muitos acidentes, e vida miserável, desemprego, alcoolismo, prostituição e fome. Existem vários tipos de socialismos: utópico, científico, cristão, real e anarquismo. Entretanto, cuidaremos dos dois primeiros. Mas é preciso apresentar a sua definição e, com base em Norberto Bobbio, socialismo é definido como programa político da classe trabalhadora que se foram formando durante a Revolução Industrial. O socialismo utópico é a expressão geralmente empregada para designar a primeira fase do socialismo, ou seja, o período entre as guerras napoleônicas e as revoluções de 1948. Está associada, em particular, a três pensadores, dos quais, de um modo geral, derivam as principais correntes do pensamento socialista pré-marxista: os franceses Claude Henry, Conde de Saint-Simon, Charles Fourier e o inglês Robert Owen. Os utópicos apontavam como reformas a socialização dos meios de produção, a supressão da herança, a proteção do indivíduo mediante leis sociais, a extinção da moeda, a produção sem finalidade de lucro e o ensino para todos, a sistematização do trabalho e a completa igualdade de direitos para todos os homens e mulheres. O socialismo científico é assim denominado porque não procura construir abstratamente uma sociedade ideal, mas, baseando-se na análise das realidades econômicas, da evolução histórica e do capitalismo, formula leis e princípios determinantes da história em direção a uma sociedade sem classe e igualitária. Nos escritos de Karl Marx e Friedrich Engels, particularmente em O Manifesto Comunista, Crítica da Economia Pura e O Capital, encontram-se as ideias básicas do socialismo científico. Suas ideias são influenciadas pelos pensamentos de Hegel, dominante na Alemanha, pelas doutrinas radicais de pensadores franceses e se inspiraram em estudos de economistas ingleses, como David Ricardo. Criticam também a sociedade capitalista e rejeitam o socialismo utópico, considerando que a sociedade de cada época é determinada pelas condições econômicas. Sustentam ainda que a evolução histórica é determinada pelas lutas de classe e que a sociedade capitalista se transformará na sociedade socialista, onde as massas trabalhadoras possuem os meios de produção e assumem o poder político e econômico. Esses são os elementos que fizeram eclodir a Revolução Russa em 1917, tendo o Estado dos sovietes baseado-se nos próprios sovietes ou conselhos dos operários, camponeses e soldados. Estes conselhos, instituição característica da Revolução Russa, fizeram a sua aparição em 1905, quando, durante a primeira greve geral dos operários, as fábricas de Petrogrado e as organizações sindicais enviaram delegados a um comitê central. Em resumo, os sovietes são os conselhos de trabalhadores politicamente orientados. O programa da Revolução Russa consistia em fim da guerra ou busca da paz, reforma agrária e todo o poder aos sovietes. A Revolução trouxe como consequência
queda da monarquia, instauração do governo provisório e crescimento dos sovietes, retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, criação e consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e o stalinismo. Diante do seu notório poderio militar, bem como a sua atuação decisiva para a derrota dos nazistas na Segunda Guerra, a partir de 1949, a URSS acabou dominando integralmente a parte leste da Alemanha, que foi dividida em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Já os aliados, França, Inglaterra e os Estados Unidos, ocuparam a parte oeste ocidental, cuja qual foi dividida em mais 3 zonas e ocupadas por cada um desses aliados. O primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, denominou esta separação de cortina de ferro. O Muro de Berlim, todavia, só foi construído em 1961 pela parte oriental, com o fim especial de controlar a circulação de pessoas para o lado ocidental. Essa vitória sobre os nazistas fez expandir geograficamente a União Soviética. Até o início da Segunda Guerra Mundial, a área socialista do mundo se limitava à própria União Soviética e à Mongólia, 1924. Após 1945, o mundo socialista foi ampliado com a formação das democracias populares da Europa Centro-Oriental, 1944-1948. Países convertem-se ao socialismo. A Albânia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia e a Iugoslávia entre 1944 e 1948 e posteriormente a Alemanha Oriental converteram-se em estados socialistas nas chamadas democracias populares, colocados na esfera de influência da União Soviética. O avanço do socialismo pode ser explicado não só pelas consequências da Revolução Russa e seus ideais praticados, mas também pela participação dos comunistas nos movimentos de resistência contra as forças do eixo. Em 9/11/1989, cai o Muro de Berlim, o que ocasionou a desintegração do bloco das nações socialistas, além de contribuir significativamente para a reunião da Alemanha em 1990. Aliás, a década de 80 foi uma década de crise para o bloco socialista em geral, e esta situação não foi diferente para a Alemanha Oriental. Republik. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Wenn man einmal das Wunder erlebt hat, unseren blauen Planeten aus der Ferne des Kosmos zu betrachten, sieht man die Dinge anders. Dort oben in den Weiten des Weltalls kommt einem das Leben der Menschen klein und unbedeutend vor. Man fragt sich, was die Menschheit erreicht hat. Welche Ziele hat sie sich gestellt und welche hat sie verwirklicht? Unser Land hat heute Geburtstag. Aus dem Kosmos gesehen ist es ein sehr kleines Land. Und doch sind im letzten Jahr tausende Menschen zu uns gekommen. Menschen, die wir früher als Feinde gesehen haben und die heute hier mit uns leben wollen. Wir wissen, dass unser Land nicht perfekt ist. Aber das, woran wir glauben, begeisterte immer wieder viele Menschen aus aller Welt. Vielleicht haben wir unser Ziel manchmal aus den Augen verloren. Doch wir haben uns besonnen. Sozialismus, das heißt nicht, sich einzumauern. Sozialismus, das heißt, auf den anderen zuzugehen, mit dem anderen zu leben. Nicht nur von einer besseren Welt zu träumen, sondern sie wahrzumachen. Ich habe mich daher dazu entschlossen, die Grenzen der DDR zu öffnen. Schon in den ersten Stunden der Maueröffnung haben tausende Bürger der BRD die Möglichkeit genutzt, der Deutschen Demokratischen Republik einen ersten Besuch abzustatten. Viele wollen bleiben. Sie sind auf der Suche nach einer Alternative zu dem harten Überlebenskampf im kapitalistischen System.
Ist das nicht wundervoll? Nicht jeder möchte bei Karrieresucht und Konsumterror mitmachen. Nicht jeder ist für die Ellenbogenmentalität geschaffen. Diese Menschen wollen ein anderes Leben. Sie merken, dass Autos, Videorekorder und Fernseher nicht alles sind. Sie sind bereit, mit nichts anderem als gutem Willen, Tatkraft und Hoffnung ein anderes Leben zu verwirklichen. Resumo das causas da queda do socialismo: o autoritarismo e centralização, o inferno da burocracia, a economia falida, as reformas de Gorbachev, revoluções e movimentos separatistas. Principais programas do governo de Mikhail Gorbachev. Primeiro, a perestroika, ou reestruturação econômica, consiste num projeto ambicioso de reintrodução dos mecanismos de mercado, renovação do direito à propriedade privada em diferentes setores e retomada do crescimento. A perestroika visou liquidar os monopólios estatais, descentralizar as decisões empresariais e criar setores industriais, comerciais e de serviços em mãos de proprietários privados nacionais e estrangeiros. A segunda, a Glasnost, ou transparência política, foi desencadeada paralelamente ao anúncio da perestroika e é considerada essencial para mudar a mentalidade social, liquidar a burocracia e criar uma vontade política nacional de realizar as reformas, abrangendo também o fim da perseguição aos dissidentes políticos. Já no âmbito internacional, ocorre o desarmamento, além das negociações com Estados Unidos e Europa Ocidental. A União Soviética teve ao todo 7 governantes diferentes. São eles: Vladimir Lenin, de 1917 a 1924, Joseph Stalin, de 1924 a 1953, Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964, Leonid Brezhnev, de 1964 a 1982, Yuri Andropov, de 1982 a 1984, Konstantin Chernyshenko, de 1984 a 1985 e, por último, Mikhail Gorbachev, de 1985 a 1981. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Mikhail Gorbachev deixa 6 anos de poder com um discurso de 12 minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de estados independentes eram difíceis de avaliar, mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. No final do discurso, Mikhail Gorbachev disse estar preocupado em deixar o cargo, mas que acreditava na democracia.
e agradeceu a todos os soviéticos. Em 8 de dezembro de 1991 é criada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, compostas pelas antigas repúblicas soviéticas, mas inicialmente pela Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. O emblema da CEI simboliza a aspiração por uma sociedade igualitária, unidade, paz e estabilidade, além de cooperação entre os membros para se chegar à prosperidade. O fundo azul, comum em diversas bandeiras internacionais, representa o céu e a paz, enquanto que o círculo amarelo significa a luz e a vida. Social-democracia e estado de bem-estar social. Antes da Segunda Guerra, várias experiências do tipo social-democrata tinham sido realizadas nos países escandinavos, Suécia e Dinamarca, e na Inglaterra com o Partido Trabalhista, de modo que pode-se falar numa presença mais firme e ampla da social-democracia como política da esquerda reformista somente a partir do final daquela guerra, portanto, a partir de 1940. Por essa ocasião, a social-democracia institui-se como política do estado de bem-estar social, implantado nos países capitalistas como defesa do capitalismo contra o perigo da revolução comunista. O Brasil é socialista? Não é e não foi, e creio que tampouco será futuramente. Essa afirmação contundente é do professor Paulo Silvino Ribeiro, da Escola de Sociologia e Política da USP. Para ele, atualmente, o socialismo recuou no mundo todo, principalmente na Europa, onde teria nascido. No caso brasileiro, ao se considerar nosso processo de formação social e econômica, pautado principalmente na manutenção das estruturas que produzem o privilégio, a desigualdade, o racismo, as fobias todas, lamentavelmente, o socialismo está num horizonte infinitamente longínquo. O que se teve no Brasil foram governos mais populares e afeitos à possibilidade de reformas sociais importantes em um país tão desigual.